Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 210 e vamos seguir a partir de 2 Crônicas, capítulo 24, que diz o seguinte: O reinado de Joás, rei de Judá. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que é justo aos olhos do Senhor enquanto viveu o sacerdote Joiada. Ele escolheu para Joás 2 mulheres e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão às cidades de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo Israel, para fazer reparos no templo do seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso, o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, e a Assembleia de Israel determinaram para a tenda do testemunho? De fato, Atalha, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado os objetos sagrados para cultuar os Baalins. Então, por ordem do rei, fizeram um cofre e o colocaram do lado de fora, à entrada do templo do Senhor. Fez-se a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria suas contribuições, colocando-as no cofre até enchê-lo. Sempre que os levitas levavam o cofre até os supervisores do rei, e estes viam que havia muita prata, o secretário real e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam-no e o levavam de volta. Fazendo isso regularmente, ajuntaram uma grande quantidade de prata. O rei e Joiada entregavam essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalhavam em ferro e em bronze para restaurar o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e à joiada, e com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios usados na ministração e para os holocaustos, além de tigelas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, foram apresentados holocaustos continuamente no templo do Senhor. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi, por causa do bem que havia feito em Israel, a Deus e ao seu templo. A impiedade de Joás. Após a morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Eles abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes de Azerá e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor lhes tivesse enviado profetas para trazê-los de volta para si, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs de pé diante do povo e disse: Isto é o que Deus diz. Porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor. Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Alguns, porém, conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou seu filho. Este, ao morrer, exclamou: Que o Senhor veja isto e faça justiça. Antes de findar o ano, o sacerdote arameu marchou contra Joás. Invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para o rei de Damasco tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados.
Assim, o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Assim, ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho da amonita Simeate, e Jeozabade, filho da moabita Sinrite. Quanto aos seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e ao relato da restauração do templo de Deus, tudo está escrito nas crônicas do profeta Ido, e Amazias, o seu filho, sucedeu-o como rei. Segunda Crônicas, capítulo 25. O reinado de Amazias, rei de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jeoadã e era de Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Quando Amazias tinha o reino firmemente estabelecido, mandou executar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor ordenou: os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1.000 e de 100 em todo Judá e Benjamim. Convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens escolhidos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 100 talentos de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: Ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: Mas e os 100 talentos de prata que paguei às tropas israelitas? Ele respondeu: O Senhor pode dar-lhe muito mais do que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000, levou-os para o alto de um penhasco e os atirou de lá, e todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não permitindo que participassem da guerra, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança dos Edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta, que disse ao rei: Por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem puderam salvar o seu próprio povo? Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu. Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, porque você quer ser morto. O profeta parou, mas disse: Sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: Vem me enfrentar. Contudo, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: Dê a sua filha em casamento ao meu filho. Contudo, um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes que derrotaste Edom e agora estás arrogante. Mas fique em casa, por que provocar uma desgraça que será a tua ruína e também a de Judá? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e o seu povo a Jeoás, pois haviam pedido conselhos aos deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e cada um dos soldados de Judá fugiu para casa.
Jeoás capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás levou-o para Jerusalém e derrubou 400 côvados do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-edom, bem como dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, constam nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. A partir do momento em que Acasias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Lax, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto dos seus antepassados na cidade de Judá. Romanos 12. Sacrifício vivo. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo, nós que somos muito, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor em ação. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Salmo 22, versículos 19 em diante. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e resgata-me dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos. No meio da assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem ao Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois ele não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Detivem o meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos.
Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que o coração de vocês se viva para sempre. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até mesmo aqueles cuja vida se esvai. A posteridade servirá a ele. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Virão e proclamarão os seus feitos de justiça. A um povo que ainda não nasceu contarão o que ele fez. Provérbios 20, versículos 8 ao 10. Quando o rei assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo mal. Quem poderá dizer: o meu coração está puro, estou limpo do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas, ambos são coisas que o Senhor detesta. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!